Bem-vindo ao Papo de Personal. Eu sou o professor Wagner Xavier, personal trainer, criador do Round 12 e mais uma vez estou aqui com um time muito bom de professores. Olá, professora Aline. Tudo bem, Wagner? Tudo bem? Obrigada. Professor Luca. Wagner. Professor Léo. Fala, Wagner. E professor Daí. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Agradeço a presença de vocês. Hoje o assunto é um assunto que é preocupante, né? Inicialmente vamos falar sobre obesidade. Professor Júnior, qual que é a sua visão dessa situação aí? É uma questão muito delicada porque hoje, se a gente for analisar no Brasil, os números dizem que a cada 2 pessoas, uma pelo menos, tem um problema com sobrepeso. E desse percentual, que seria aí, acredito que até mais do que uma pessoa, porque passa dos 50%. E desse 50% é um número muito alto da obesidade e a obesidade vem crescendo cada vez mais. Então é algo muito preocupante. E se a gente for ver o que é obesidade, né? Obesidade, pela Organização Mundial da Saúde, é definida como o excesso de gordura corporal, trazendo prejuízos ao indivíduo. Esses prejuízos poderiam desenvolver uma diabetes tipo 2, pressão arterial, problemas cardiovasculares, inúmeros prejuízos aí, né? Psicológicos, né? Psicológicos também. E sem falar que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu a fórmula, o famoso IMC, para você descobrir se você se encontra nessa taxa de sobrepeso, obesidade. Existem níveis onde que, de acordo com essa fórmula, essa estimativa, você acha dentro do gráfico uma tabela. Mas assim, a gente falando do IMC, né, eu acho que também é uma referência importante quando aplicado sobre grandes populações, em estatísticas, tudo isso. Indivíduos que não são treinados, isso, que não treinam, que não são praticantes de musculação. Então, assim, perfeito. Eu acho que em estudos, numa análise de uma população quantitativa, perfeito, né? Ele realmente retrata, né, na sua estatística, nos seus desvios, vão ser eliminados as pessoas que estiverem fora dessa curva. No entanto, quando a gente pensa no indivíduo mesmo ali, eu acho que mensurar a composição corporal acaba sendo mais fidedigno, né? Sim, e o IMC ele determina alguns níveis de obesidade. Então, se pegar o meu caso, por exemplo, eu tenho 1,80 m, 90 kg. Você tem 1,80 m? Você tem 1,80 m, 1,72 m. 1,83 m no mínimo. Então, se pegar meu IMC, dá obesidade leve. Então, pra mim, não seria o ideal pra determinar se eu tenho excesso de gordura corporal ou não. Então, pra mim, o ideal seria, a técnica utilizada seria a composição corporal, né? Que os personagens trainers, hoje, eles aplicam bastante em seus alunos. Principalmente no início de um planejamento. O aluno chega até você, fala assim, você explica pra ele como funciona o seu trabalho e antes de escrever o treinamento dele, você vai lá avaliar a composição corporal dele e determinar realmente qual é a gordura corporal dele e planejar o treino de acordo com... E existem diversas formas, né? Vamos lá, com relação às formas de avaliar a composição corporal, porque assim, um obeso às vezes fica meio complicado com uma Sim, adipose. principalmente dobra cutânea, né? Sim. Mas aí tem outras técnicas, tem bioimpedância, enfim, tem infinitas formas de você avaliar bioimpedância, pesagem hidrostática, densitometria energética, que são técnicas, método ouro, são mais precisas ainda, então para esses indivíduos seria até mais interessante do que a dobra cutânea. Então assim, são técnicas que você tem para aferir qual é realmente a gordura corporal daquele indivíduo para você não acabar não pecando, pô, mas ele tem o IMC, identifica que ele é obeso, mas a composição corporal dele diz outra coisa, a gordura corporal dele é um pouco mais baixa do que... Não retrata muitas vezes a realidade. Com fidedignidade a gordura corporal do indivíduo. No entanto, o IMC é para a maioria da população assim que não treina, que treina pouco. Eu até entendo assim, que na verdade... Diante do que o Luca falou. Sim, perfeito. Mas assim, eu entendo que nessa discussão de obesidade, a gente está aqui apresentando alguns métodos, né, de avaliação, falou também da composição corporal, que existem métodos muito precisos, né, hidrostática, tal, DEXA, tal, falou dos duplamente diretos, adipômetro, ok, que é mais fidedigno, mas essa discussão do IMC ainda acaba sendo muito utilizado e muito útil, na verdade, para aplicação em grandes populações, né, porque aí quem não é de forma individualizada e aí estatisticamente vai retratar a realidade, né, específico de alguma modalidade ou de algum treinamento, certo? E com relação à obesidade, nós acabamos aqui falando sobre alguns métodos de avaliação, mas a gente acabou esquecendo de falar, né, da preocupação já desde os primeiros dias de vida, aliás, até antes disso, né? Então, assim, a alimentação desde a mãe tem que ser na época gestacional, na fase gestacional, porque a preocupação já desde o início, né? Muito acontece depois, né? No fenótipo, mas no genótipo também acontece no desenvolvimento das células, tudo isso, né? Então, pais e mães obesas também poderiam passar essa potencializam, né? genética para os filhos. Uma boa conduta alimentar enquanto crianças, tudo isso também acaba sendo uma forma de impedir
o avanço, né, desse problema lá no futuro. Você já controlando a criançada hoje, uma alimentação, por isso os aspectos nutricionais, estar em relação com o nutricionista é tão importante. Então você está afirmando que realmente a falta de inatividade física, fatores alimentares e fatores genéticos praticamente é o que desenvolve a obesidade. Isso, existe uma discussão até, alguns estudos que retratam assim que 98% é por problema exógeno, tá? São coisas que vêm externas. Endógenos, questões metabólicas, 2% só. Então, às vezes, sabe, quando o gordinho fala assim, mas eu não como nada, mas eu engordo. Eu não como nada, eu como pouco. Eu como pouco, hoje eu não comi nada. Tem que investigar. Porque às vezes não é que ele come pouco, ele não come o quanto ele gostaria de comer. Até porque a gente está engatinhando ainda para decifrar a obesidade, né? Tendo em vista que ela é de etiologia multifatorial, né? Então não é só a falta de exercício, o sedentarismo, maus hábitos alimentares, tem a condição psicológica, comportamental, a questão genética, traumas e tudo mais, né? Então tem que fazer toda uma investigação para você conseguir trabalhar com esse indivíduo aqui. Também envolvidos. E não é tão simples, até complementando o que o Luca falou, que muitas vezes a gente se pega no alimento, mas existem muitas questões invisíveis. Então, o que faz a pessoa chegar até esse ponto de comer, às vezes desencadear as compulsões, né? Então, você como coach de emagrecimento, você trata muito com isso. Sim, a esmagadora maioria das pessoas que chegam até mim eles não têm noção do que são os gatilhos que fazem com que eles comam desenfreadamente. Muitas vezes eles acreditam que não comem muito porque eles não percebem. Eles comem, eles trabalham de forma automática, eles comem de forma automática e não percebem a quantidade que eles ingerem. E quando a pessoa pensa só na perda, porque é diferente a perda de quilos e o emagrecimento, tá bom? A gente vai discutir isso nos próximos vídeos. O emagrecimento é perder gordura, perder peso corporal, necessariamente não é perder só gordura, ok? Tudo bem? A gente vai entrar nessa discussão. Mas quando a gente fala com relação a essa perda de peso ou a diminuição, a pessoa pensa em dietas restritivas, né? Já pensa, e às vezes esse não é nem o caminho é comer adequadamente, comer o correto. E você concorda comigo que a restrição muitas vezes pode levar à compulsão. Vira gatilho. Vira gatilho. A restrição ela vira novos gatilhos para compulsão. Acho que nesse caso a palavra mais correta é a constância. Se você restringe muito o indivíduo desde o início, ele vai conseguir fazer durante um período, 40, 45 dias, mas depois ele pode voltar ao que ele fazia antes, da forma como ele fazia e pior. Ou até pior, exato. Eu, como a única mulher aqui, posso falar que na fase de TPM, a compulsão é muito grande. E aí vai influenciar muito mais os fatores externos. Estresse, raiva, os problemas do dia a dia mesmo. Então leva essa compulsão e você acaba descarregando. Perfeito. Eu acho que assim é bem interessante, é importante para nós profissionais discutirmos isso, nós que somos parte do treinamento físico e estarmos em contato com outros profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, porque isso é um problema que a gente tem que solucionar, tá certo? E vocês viram que o papo gira em torno de treinamento, de alimentação, muito de alimentação, mas de estilo de vida, de conduta, né? De toda a lifestyle do indivíduo, tá certo? Que é muito mais complexo, certo, professores? Você precisa entender todas essas variáveis. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse assunto. Esse assunto ele é muito interessante e exige bastante discussão. A gente vai falar sobre treinamento, vai falar sobre a relação do treinamento com a dieta, vamos falar um pouquinho mais sobre o emagrecimento, tá certo? Zonas de treinamento, tudo isso, tá certo? Então, vamos continuar aqui, para o nosso próximo vídeo a gente continuar. Turma, gostou desse vídeo, desse aqui? Se inscreva no canal do YouTube, marca um amigo, compartilhe esse vídeo porque mais pessoas poderão ter acesso à informação. E não perca a continuação desse vídeo. Escolha sempre o seu desafio.